Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Acontece em Aparecida, São Paulo, a 57ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Está em discussão as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora para o período 2019-2023. Nesta Assembleia foi eleita a nova direção da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e ela será presidida neste próximo quadriênio pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Aqui no estúdio está o professor Paulo Agostinho Nogueira Batista, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Paulo, obrigado por você ter aceito o convite. É um prazer estar aqui. Participe do programa, envie perguntas e comentários pelo WhatsApp. O nosso número é 31, o código de Belo Horizonte, 99642-8473. Se você gosta das entrevistas, se você quiser compartilhar o Religare com outras pessoas, você pode procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Você procura o Religare Conhecimento e Religião. Você pode também seguir o nosso canal e não esquecer de marcar o sino para ser sempre avisado quando um novo programa for postado. Compartilhe o Religare com a sua família, com seus amigos. Paulo, os bispos do Brasil, da Igreja Católica, estão reunidos na CNBB e estão tratando sobre as diretrizes gerais para a ação evangelizadora. Essa é uma dinâmica comum da Conferência dos Bispos do Brasil. Sim, há muitas décadas, e ela é importante que ela traça, né, o roteiro, né, da dinâmica da Igreja no Brasil. A CNBB, em 2022, portanto, então, nesse quadriênio que Dom Valmor vai presidi-la, completará 70 anos, um marco importante na caminhada dos bispos brasileiros. Essa instituição tem uma larga trajetória, uma importância grande na história do próprio país. O que você destaca assim, de papel importante da CNBB ao longo da sua trajetória? Eu acho que a CNBB, a Igreja, né, ela deve encarnar a missão de Jesus, né, e isso ela faz se situando na história, nos momentos, seja nos momentos bons, nos momentos difíceis. E a palavra da Igreja é muito importante porque ela tem uma capilaridade, né, nacional, ela está presente em todos os lugares, em todos os rincões. Nós estamos em conexão com Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar de Belo Horizonte. Boa noite, Dom Moll, como vai? Boa noite, professor Flávio, professor Paulo, todos os ouvintes e telespectadores. É rádio também? Não, só TV. Nós estamos aqui na TV Horizonte, Dom Moll. TV Horizonte, então tá bem. Mas, Dom Moll, como é que o senhor vê nesse momento os desafios e as propostas da CNBB para a Igreja no Brasil, especialmente nesse cenário, no contexto que nós estamos vivendo no país? Olha, essa é uma pergunta ampla. Queria, pelo menos, pontuar as questões mais importantes. Sim. A CNBB demonstrou, do começo da Assembleia, na quarta-feira passada até hoje, então já são vários dias, uma unidade muito significativa em torno das questões mais importantes que nós enfrentamos nesse momento. Os desafios dessa encarnação de que o professor Paulo Agostinho falava aí agora há pouco. Nós não vivemos uma igreja fora do mundo, fora da realidade. Ela está ao contrário e só faz sentido de existir se ela estiver dentro do mundo. Então, como o país está muito dividido, essa divisão respinga também numa instituição como a CNBB. Entretanto, nós estamos terminando a reflexão de uma mensagem ao povo brasileiro e ali, no que diz respeito à relação da CNBB, portanto da Igreja no Brasil, com a sociedade, nós enumeramos 7 pontos muito importantes. Posso falar cada um deles bem brevemente? Sim, por favor, Dom Moll. Então, o primeiro deles, o contexto primeiro é esse. Nós estamos no tempo da Páscoa, estamos vivendo uma esperançosa alegria, constatamos um esforço bonito de muitas comunidades, pessoas em testemunhar o Evangelho de Jesus no mundo inteiro. São incontáveis os sinais do Reino de Deus no mundo. Aí vem a questão, nós não podemos nos alienar. E citamos os seguintes pontos como muito importantes. Primeiro, nós estamos vivendo uma crise ética, política, econômica e cultural Sim. muito grande. E, sobretudo, porque a opção
por um liberalismo exacerbado e perverso, né, na atualidade no nosso país, ele desidrata o Estado a quase o ponto de eliminar o Estado, ignorando as políticas sociais, aumentando a desigualdade, a concentração de renda. E dentre os pontos que estamos elucidando, exemplificando, está o da educação. Exatamente da educação, por causa dos cortes de verbas, por causa da pretensão de cortes de disciplinas importantíssimas para a formação humana, por causa dos cortes no investimento nas pesquisas. Sim. Segundo ponto, além desse da crise, nós precisamos continuar trabalhando para superar a corrupção, porque a corrupção, ela contribui para a exclusão social na medida que desvia recursos. Esse é um problema grave, a igreja não vai ficar alienada desse problema. Mas tem um terceiro, que é um crescente e terrível desemprego, visto como uma chaga social que nós temos hoje no Brasil. São 13 milhões de brasileiros desempregados. São 28 milhões subutilizados no subemprego. Então, somando isso, são 41 milhões de brasileiros. E isso acontece exatamente uma situação muito grave, não é, Domon? Gravíssima, gravíssima, porque são pais de família, são jovens, são mulheres que precisam trabalhar, né? A prioridade não é a pessoa, é o mercado. Essa inversão é terrível. A prioridade é o capital, não é o trabalho. Esses são os 3 primeiros pontos. Então, os 3 primeiros, a crise ética, política, econômica e cultural. O segundo, a corrupção. O terceiro, o enfrentamento e a crítica ao desemprego. O quarto é a violência, que atinge níveis insuportáveis. Jovens assassinados, o feminicídio, o submundo das prisões, a criminalização daqueles que defendem os direitos humanos. A igreja é inspirada no mandamento não matarás, e não num projeto que flexibilize a posse e o porte de armas. Então, a violência não se resolve com mais violência. O quinto problema, que é um grande desafio para a igreja hoje, é fazer do país o quanto possível uma nação de irmãos e irmãs, para poder superar as discriminações, os preconceitos, o ódio, e para superar também um modelo de desenvolvimento que impede a fraternidade. Por exemplo, um desenvolvimento baseado no conceito que está na cabeça das mineradoras, das madeireiras, do agronegócio. E nós sabemos aqui em Minas o que isso significa, não é, Domon? Muito. Inclusive, estamos trabalhando aqui para ver se amanhã a gente consegue fazer uma referência explícita nesse pronunciamento a Mariana e Brumadinho. Domon, o senhor tem outros 2 desafios, né? 2 desafios, muito rápido. São as necessárias reformas. Nós acreditamos que, de fato, tem que ter reforma política, tributária e previdenciária. Contudo, essas reformas não podem ser feitas em prejuízo dos direitos dos pobres, que a CNBB já disse há muito tempo atrás que são os juízes da vida democrática de uma nação. E depois o 7º é a questão dos valores. E estamos distinguindo alguns valores que nós prezamos e, portanto, não abrimos mão. Democracia, liberdade, igualdade, respeito às diferenças, participação dos jovens, valorização dos idosos e, sobretudo, uma superação do ódio que vai se construindo também em relação aos pobres e excluídos. Então, esses são os 7 grandes desafios da realidade que hoje mobilizam a CNBB. Domon, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Religar e bons trabalhos aí em Aparecida. Muito obrigado, bom trabalho para vocês também, um abraço a todos. Um abraço. Bem, Domon elencou 7 importantes desafios para a igreja no Brasil. Você, Paulo, que tem acompanhado né, o trabalho da CNBB, é o analista desses temas, como é que você associa isso ao que está sendo discutido como diretrizes para dessa atual Assembleia?
é a igreja respondendo ao tempo presente, né? E sem dúvida que ela vai ser criticada, né? Porque ela é capaz de sentir a realidade do povo numa atitude de diálogo, né? De buscando, né? que haja a proteção e a qualidade da vida de todos. Então ela não pode deixar de dizer essa palavra profética, né? Porque não é responsabilidade, né, só dela, é a missão que a igreja tem. Né? É a missão que Jesus, os seguidores de Jesus devem ter, né? Se querem seguir o Evangelho, tem que enfrentar todas essas crises, né? Seja ela do nível ético, seja o problema, né, da corrupção, seja a questão da violência, da exclusão, né? Buscar os valores fundamentais da vida, isso é fundamental. Sim, eu acho que é profética a mensagem que Dom Moll... E oportuna, né? Sim, e também ela dialoga com vários setores da sociedade. Sim. Os vários temas que foram apresentados por Dom Moll. Gente, uma democracia, se não tem diálogo, não tem jeito, você não respeita, porque ela é formada de pessoas diferentes. Isso é fundamental. Sim. Bom, Paulo, a gente vai fazer o intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Religar e nós estamos falando sobre as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Paulo Agostinho Nogueira Batista é o nosso convidado. A gente faz o intervalo, volta já.